pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, eu me chamo Márcia Rafaela. Sejam bem-vindos mais uma vez. O vídeo de hoje é resenha da paleta da Too Faced da linha Bordeaux Way Ader Natural Nudes. Mas antes de começar esse vídeo, aproveita, comenta, curte, compartilha e ativa o sininho de notificação para vocês não perderem o vídeo que subir por aqui. Agora é só conferir o vídeo, let's go! E desde aquele último vídeo que eu postei, só usando os produtos da Too Faced, eu só venho usando esta paletinha de sombras, tá? Então eu vou deixar vocês aí vendo os tutoriais, o swatch e a comparaçãozinha, gente, que eu fiz com a paleta da Anastasia Beverly Hills, a Soft Glam, tá certo? Eu espero que vocês gostem. E no finalzinho do vídeo eu venho falando o que eu achei, qual foi a minha experiência a respeito dessa paletinha de sombras. Então vamos lá. Essa é a caixinha que vem a paleta Too Faced de Bordeaux Way Natural Nudes. Atrás da caixinha vem com todas as informações que você já sabe, com validade, ingredientes de cada sombra. Vem com esse folhetinho aí dentro da caixinha que tem várias sugestões de maquiagens, até os modelos têm tons de peles diferentes. A caixinha, gente, e a paleta são iguais, só que a caixinha ela vem com mais informações, ok? Vem com espelho grande, um plastiquinho protegendo essas sombras. As sombras mates, elas foram colocadas, gente, que eu achei bem legal, nesses pans maiores, nesse formato retangular. E as sombras metálicas, eles colocaram nesse pan quadradinho, só para diferenciar mesmo. No total são 16 sombras, ok? E esses são os swatch de todas as sombras, não tem prime e muito menos corretivo por baixo. Eu reforcei bem, obviamente, para vocês verem a cor real dessas sombras. E agora aí tá o swatch das sombras mate, são sombras neutras, né? Tanto as metálicas como as mate, é puxada mais pro quentinho. Agora a gente faz comparação com a paleta da Anastasia Beverly Hills, a Soft Glam. A primeira que faz swatch é da Too Faced, a segunda é da Anastasia Beverly Hills. A da Anastasia Beverly Hills, ela tem um tom de bege mais rosado e o acabamento dela é mais acetinado, enquanto a da Too Faced, o fundo dela é mais amarelinho, sabe? Bem clarinho, mais pro begezinho mesmo. Agora essa é a segunda comparação, essa que eu fiz swatch é da Too Faced e as duas das laterais são da Anastasia Beverly Hills, né? A do meio, que é da Too Faced, ela é um dourado assim com um shift mais rosado. Essa primeira que eu tô fazendo swatch é da Too Faced e a segunda é da Anastasia Beverly Hills. Percebe-se que a da Anastasia Beverly Hills, ela tem um tom mais frio, que é a segunda cor. E a da Too Faced, ela é mais quente. Embora aqui no pan ela parece ser mais fria, né? A da Too Faced. Mas comparando com a da Anastasia Beverly Hills, tem essa diferença. Agora comparando a da Too Faced com a da Anastasia Beverly Hills, essa metálica, a primeira é da Too Faced, que tem esse rosado mais claro, né? Não tem nada a ver com esse tom mais profundo da Anastasia Beverly Hills. Agora eu vou comparar essa outra, que vai ficar do meio, a da Anastasia Beverly Hills, comparo com esse outro tom, que eu pensava que era parecido, só que não. Essa outra da Too Faced, ela é mais um rose gold. Próxima comparação, vamos lá. Eu não sei por que eu peguei essa rosadinha novamente aí. Eu achava que era igual, só que não, tá? Essa do meio é a da Anastasia Beverly Hills. Essa última é a mais parecida, que é a da Too Faced, só que o tom dela é mais profundo. E a da Anastasia Beverly Hills, o tom é mais aberto, só que não são iguais, da mesma família ali. Venho comparando agora a Golden Light com essa da Anastasia Beverly Hills. A da Too Faced, ela é um dourado mais antigo e a da Anastasia Beverly Hills já é um dourado mais aberto, né? Então, embora às vezes eu acho até meio bronze. Aí venho com essa da Too Faced, agora da Anastasia Beverly Hills. Não são iguais, tá ali na mesma família, mas elas são diferentes. Essa próxima também, gente, com a Sienna da Anastasia Beverly Hills. Elas são parecidas. Eu coloquei ali, sujei meu doce da mão porque tinha errado, tá certo? Aquela outra sombra. Agora as últimas comparações, a da Too Faced é a primeira, o fundo dela é mais quente, enquanto a da Anastasia Beverly Hills é mais fechado, mais pro frio, digamos assim. Eu aplico o corretivo agora, esse é o primeiro look, tá? Corretivo da Too Faced, apliquei o pó, selei direitinho. E agora a gente vai para a aplicação com essa sombra que tá passando aí, que vocês viram. Eu concentro no meu canto externo e trago ali acima do meu côncavo e dentro. E vou suavizando um pouquinho na parte de cima, porque ela vai ser minha sombra, né, de transição e para dar profundidade também. Eu venho com essa outra sombra que eu consigo aplicar ela na pálpebra com o pincel consegue agarrar, mas claro
que com a pontinha do dedo a intensidade é muito maior, né, gente? Volto ali novamente com a sombra de transição para esfumar um pouquinho. Venho com essa outra que tem um fundinho mais quente. Aplico abaixo da minha linha d'água bem rente. Vou ligando os pontos com a parte de cima e a parte de baixo. Venho com essa dourada, que é a Golden Light. Aplico ali no pontinho lagrimal, gente. Só que ela é melhor também... É melhor você aplicar ela com o dedinho, com a pontinha. Só que às vezes, quando eu venho com a ponta do dedo, eu acabo sujando aonde não é para aplicar essa sombra. Então eu fiquei forçando bastante ali com o pincel, tá? Mas porque às vezes eu me atrapalho, então eu forço mesmo. Essa é a mesma coisa, assim, ela não entrega muito bem não com o pincel, então é melhor com o dedo. Mas se eu fosse aplicar com o dedo, ia passar na minha sobrancelha ali, então eu preferi insistir com o pincel mesmo. O ruim é isso, né? Aí, com aquela sombra que eu apliquei na minha pálpebra móvel, eu aproveitei para dar uma borrifada ali com o Fix da MAC para intensificar ela e deixar ela mais metálica. E a durabilidade com certeza aumenta muito mais, né, gente? Você deixando ela molhada. Olha só, vocês perceberam a diferença que ficou? E a make foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu realmente, gente, amei o resultado final dessa maquiagem, achei super fácil. Esse foi o primeiro look. Agora vamos para o segundo. Agora eu utilizo o Prime da Urban Decay. Ele tem essa tonalidade. Eu espalho por toda a minha pálpebra, intensifico mais ali na minha pálpebra móvel e deixo mais leve ali na parte de cima, para não grudar tanto na hora de esfumar, ok? Venho com a Petal e começo aplicando do canto externo e ela vai ser minha sombra ali toda de passagem. Por que eu apliquei com Prime e não com corretivo, como as outras? Porque não funcionam muito bem, né, do jeito que eu vou fazer aí. Aí agora eu venho com essa outra, né, que tem um fundo mais frio, mas vocês viram que eu comparei lá com a da Anastasia Beverly Hills, ela já é quente, né, então do lado dessa ela se torna fria. E eu apliquei ela ali no meu côncavo para dar mais profundidade. Então, quando eu fiz isso com o corretivo, eu não consegui dar essa profundidade. As sombras, a Petal junto com essa outra aí, que eu não tô vendo o nome, elas ficaram iguais. Então, com o Prime, ele conseguiu me dar esse resultado. Aí vocês viram que eu apliquei o Prime novamente ali, naquela parte meio que deu uma limpadinha. E vim com aquela sombra clarinha da paleta, que tem acabamento mate. E fui só depositando essa sombra. Porque quando eu apliquei ela com corretivo, gente, ela não pigmentou, ela só selou minha pálpebra, desculpa. Ela só selou minha pálpebra e não mostrou, assim, a cor dela, como ela vem no pan, ou como eu mostrei no swatch pra vocês. Aí eu falei, ah não, tenho que funcionar de alguma forma. Eu tinha colocado Prime ali também no arco da sobrancelha e a sombra apareceu novamente para iluminar. Venho com a sombra ali que eu tinha aplicado no meu côncavo, apliquei abaixo da minha linha d'água mais rente, aplico um pouquinho de Prime e depois venho com aquela sombra também que é difícil, que é a Snow, aplico bem ali no meu, quase no pontinho lacrimal, né, no pontinho lacrimal e um pouquinho abaixo ali, puxando com aquela sombra rosada. E puxo um pouquinho ali no início do meu canto interno. Reaplico a sombra mais clarinha, novamente bege. Agora eu utilizo a Petal como blush, gente. Ela fica lindíssima, super delicada. Claro que não esfuma tipo um blush, né? Como um blush. Mas ela funciona super bem. Venho com essa outra, né? Que é mais fria, mas ela não é tão fria assim. Ela é até mais quentinha. Vocês perceberam lá na comparação. Agora dá pra ver melhor, né? Como eu apliquei o Prime, eu consigo ter essa profundidade, ela fica mais fria. Misturei as duas sombras para ficar tudo igual, só para vocês verem mesmo como é que funciona essas sombras como blush. Agora eu venho com essa daí, gente, que é aquela Snow, eu aplico com os dedos. Aumentei a luz, não era necessária, porque eu não tava vendo o brilho, só para vocês verem que ela realmente brilha, né, quando aplica como iluminador. Enfim, eu faço assim com os dedinhos, tanto
com essa agora que eu tô aplicando e com a outra pra não ficar tão texturizada essa sombra ali no meu rosto, né? Já que ela é cheia de floquinhos, ela é flocadinha, tem uma textura um pouco grossinha. Então eu faço isso aí fica bem de boa. Então ela serve como sombras iluminadoras. Peguei ali aquela sombra nude e utilizei como contorno para dar uma sombra, não tipo Kim Kardashian. Então eu utilizei esse pincel e vocês falaram, ai meu Deus, vamos falar, aliás. Ela tá usando um pincel pequenininho. Gente, eu peguei um pincel de cerdas naturais, ele quase não trouxe, só como mão de fada mesmo, só para dar uma sombra. E eu gostei muito do resultado final da maquiagem, né? Durou melhor, um pouco melhor do que com o corretivo. Ficou muito delicada, bem princesinha. Eu amo essas tonalidades rosadas, gente. Quero saber se vocês gostaram, se tiver algum problema, se tu tem essa paleta com essas tonalidades também. Agora vamos para o terceiro look. Essa sombra marrom, gente, ela é excelente, super pigmentada. Pra mim ela esfuma super bem, tá? Claro que se tu for aplicar ela com corretivo muito úmido, ela vai grudar. Mas como minha pálpebra aí tá só no corretivo e tá selada, esfumou rapidamente. Agora eu venho com essa outra que é a Cocoa. Eu venho acima dessa outra mais escura para ser minha sombra de transição. Ela espuma, é super pigmentada. Eu adorei essa sombra no geral. Aliás, essas sombras que eu tô usando nessa maquiagem de agora, assim, pra esfumar, sabe? A transição entre uma na outra. Aquela segunda make não, eu tive que usar primer pra funcionar. E vem com essa outra tonalidade, também que ele é um marrom mais escuro, profundo. Apliquei do canto interno até um certo ponto da minha pálpebra. Vim com a Golden Light, vocês perceberam que eu apliquei ali com o pincel, tentei não veio. Ela só funciona mesmo com a ponta do dedinho, tá? Venho com aquela sombra mais quentinha, tá? Eu venho ali, como é que se diz? Complementando com a parte que ficou faltando. É um degradê ali, apliquei com a Cocoa e a Maple, aquela mais clarinha, mais quentinha, a Maple. E eu acho que ficou bem bonitinho, sabe? Tipo, um marrom mais quente, aí um marrom mais natural mesmo, digamos assim. E apliquei esse outro tom de marrom ali abaixo da minha linha d'água, rente, ligando os pontos com a parte de cima e a parte de baixo. Venho novamente com esse marrom maravilhoso. Eu amei essa sombra marrom, gente. Ela é super pigmentada, tanto com o pincel, ela vem fácil, ou com a pontinha do dedo. Apliquei aquela sombra novamente, a Chal, né? No pontinho, no arco das sobrancelhas, só que eu forcei bastante o pincel e depois eu venho com essa daí, gente, que é com essa sombra metálica no pontinho lacrimal e reaplico por cima daquela mate ali. Só que como eu falei pra vocês, ela é difícil, né? Ela tá intensa ali na minha pálpebra porque eu forcei, eu pressionei bem e essa foi a make. Eu amei. Esse foi o terceiro look. Achei maravilhoso. Vamos para o quarto. Peguei esse tom que é a sombra nude. Ela tem uma pigmentação boa no tom da minha pele. Eu consigo que ela deixe, aliás, que ela me dá essa profundidade que eu quero também, se eu quiser. Só que, claro, se eu quiser que ela fique bastante intensa, com mais profundidade, eu vou ter que ir construindo essa sombra na minha pálpebra. Aí peguei aquela sombra ali dourada, apliquei do canto interno da minha pálpebra até o centro dela, né? Venho com essa outra que é um tom meio de um marrom rosado, né? Apliquei ali de encontro com ela para dar esse shift rosado com dourada. E essa outra sombra que tem acabamento mate no arco das minhas sobrancelhas, apliquei a nude ali abaixo da minha linha d'água, dou uma espumadinha nas laterais. Essa foi uma make assim bem rapidex mesmo. Venho com a Snow, aplico novamente no meu pontinho lacrimal. Ela é difícil, ela é melhor com a pontinha do dedo mesmo. Só que eu me sujo, eu tenho que limpar ali depois com o pincel, sabe, gente? Se quiser mais intensidade, é bom botar um primer ali para ela você não forçar tanto. E essa foi a make, gente. Eu gostei muito, muito, muito. Acho que essa já é a quarta, né? Acho que a gente vai pra quinta agora. Gostaram? Eu achei, assim, de uma delicadeza essa maquiagem. Então, vamos para a próxima. Ó, eu apliquei o corretivo. E essa sombra que eu quis usar, que é a Chal,
eu quis usar ela como sombra pra ela aparecer, só que ela não apareceu e tá só com corretivo. Então, por isso que eu disse que ela não mostra a cor dela. Eu tenho que usar com primer, que foi naquela make rosada. Aí eu peguei essa outra sombra, né, que tem esse tom de marronzinho quente, só que ela é bem suave na nave. Pra você deixar ela intensa, você tem que construir várias camadas. Então, foi o que eu fiz, tá? Mas mesmo assim, ela ainda ficou bem suave. Não é que ela seja ruim, porque ela é realmente uma sombra de passagem. Eu peguei essa outra sombra, que eu vou estar deixando aí, passando pra vocês, que eu não mostrei, pegando no pan. Acho que eu esqueci. Ela tem esse shift mais rosado também, sei lá, um bege com rosado. Reaplico a sombra de transição ali e venho com essa maravilhosa que ela é metálica e ela é um marrom mais profundo. Eu gostei porque tem a marrom mate e tem essa marrom metálica, ambas conseguem dar profundidade. E se eu quisesse usar só essa daí na minha pálpebra, sabe, aplicando com a pontinha dos dedos, e quisesse botar uma pálpebra luz, ia super funcionar também. Aproveitei e vi com ela mesma essa sombra metálica, aplicando abaixo da minha linha d'água, dentro e fora, tá? Venho passando por fora também. Então, um jeitinho ali, venho com essa sombra. Eu me esqueci o nome dela, gente, vocês estão vendo aí. Só que ela foi difícil também, ela é melhor sendo aplicada com o dedinho. Mas como eu falei, eu gosto de colocar ali, delimitar para ficar no lugar. Então eu forcei um pouquinho. O certo seria com os dedos mesmo. E essa também, apliquei no meu pontinho lagrimal. Dou uma forçadinha ali para ela aparecer. E aí eu vou construindo camadas, meio que tentando ali derreter ali os floquinhos dela. Dou uma limpadinha porque caiu, porque ela é cheia de floquinho. Também aplico no arco da minha sobrancelha, das duas, aliás. E é isso, a maquiagem ficou tão bonita também, eu gostei tanto dessa make. Quando eu tava fazendo assim, eu achei assim, mais ou menos. Aí quando eu finalizei, achei tão bonita. Gostei dessa maquiagem. Próximo look é com esse tom lindo, é a Sparkle, esqueço o nome, gente. Aí eu aplico com o pincel, aí não vem tanto. Aí eu acho melhor mesmo aplicar com o dedo, porque ela é mais consistente, ela só transfere bem com os dedos. Porque se eu ficar forçando muito com o pincel, a minha pálpebra vai ficar doendo, sabe, gente? De tanto que eu forço. Então eu preciso mesmo aplicar com o dedo. Agora, para esfumar, é melhor com o pincel. Ali eu coloco dentro de toda a minha pálpebra, tá? Pra deixar ela mais concentrada. Aí depois eu venho esfumando ela com esse pincel de esfumar, deixando esse olhar mais puxadinho do jeito que eu gosto. E para esfumar, eu dei uma esfregada com esse pincelzinho que ele é de esfumar, mas é de cerda sintética, ele é menorzinho, mesmo assim ele concentra mais sombra. E eu venho com essa sombra aí, acho que é a Rose Gold, e aplico bem no centro da minha pálpebra. Então você consegue, fazer um look já com essa sombra, mesmo ela sendo metálica, porque ela tem um tom mais profundo. E ela molhada, ela é melhor. Peguei aquela sombra mate e apliquei ali abaixo da minha linha d'água rente. Como eu sempre faço, até liguei os pontos ali, dando uma esfumadinha nas laterais. Aplico essa outra sombra ali de encontro para dar um tchararã. Eu gosto de fazer isso porque eu gosto também de usar o máximo de sombras. Eu gosto de usar em cima, gosto de colocar depois para baixo, aí depende. Eu poderia fazer milhares de make com essa paleta, agora eu venho espumando para ficar um pouco mais suave na nave. Essa parte da transiçãozinha, reforço só o cantinho externo, essa parte que é mais gordinha da minha pálpebra. Dou uma olhadinha ali e concentro um pouquinho da Rose Gold, porque eu acho que ela se perdeu um pouquinho, foi mesclando com a outra. E molhada, elas sempre aparecem mais e elas ficam muito mais intensas. Aplico aquela Snow e a make ficou assim, achei também muito lindinha, bem delicadinha, gente. É muito rápido e fácil de fazer as maquiagens com paletas, assim. E aí, qual foi o look favorito de vocês? Eu quero saber se vocês têm essa paleta, qual a experiência de vocês.
Deixa eu saber aqui nos comentários pra gente trocar algumas ideias, tá certo? Então vou lá, vou dar minha opinião final a respeito dela. Ela tem essa embalagenzinha, que pra mim é super prática, ela é fininha, né? O porém dela, que quando eu fui limpar, gente, essa paleta com álcool, esse dourado que tem aqui nela, gente, olha só, a gente tá se apagando. Até o nome da Too Faced, com essa pandemia toda, a gente tem todo esse cuidado de estar limpando as coisas. Eu já tinha antes, eu já limpava minhas coisas com álcool, e agora, então, com essa questão de coronavírus, aí que a gente fica louca mesmo. Então, ó, eu vou até aumentar aqui pra vocês, que essa parte aqui, ó, tá sumindo, tá vendo? Olha, o nome da Too Faced também tá sumindo. Então, isso é bem chato, né? Uma paleta que custa aí 309 e ela tem essas tonalidades muito lindas, claro, bem nudes, apesar de falar que ela é de Natural Nudes. Com essa fileira aqui, gente, você consegue fazer um smoke eyes com ela. A minha cartela favorita de cores dessa paleta são os tons rosados, porque são tons rosados bem malva, de contigo, bem sofisticado, faz muito, muito meu estilo, tá certo? Mas eu acho que as que conversam entre si, que pigmentam mais, são essas aqui do meio, tá certo? Não que essas não pigmentem, mas essas aqui têm uma pigmentação muito, muito boa. As únicas sombras que eu menos gostei, gente, foi essa e essa daqui, tá certo? Mas as demais são maravilhosas. Mas eu já vou contar um pouquinho pra vocês qual foi minha experiência, qual é a melhor forma de usá-las. Até porque eu já contei, né, no tutorial quando eu vou fazendo isso. Eu aproveito já pra informar vocês a minha experiência com elas. Então vou falar pra vocês porque eu não gostei dessas duas sombras. Caso você goste, não fique triste. Cada pessoa tem uma experiência e é isso mesmo, tá certo? Vamos lá. Primeiramente eu quero falar dessa que tem um acabamento mate, que é a Shao. Ela me decepcionou um pouquinho porque eu usei com corretivo úmido e ela quase não apareceu. Ela só serviu para selar nesse primeiro momento. Como ela funcionou, gente? Com o Prime, que passou aí no vídeo da Urban Decay, tá certo? Eu depositando com o pincelzinho, não esfumando, depositando, mas mesmo assim a durabilidade não foi tão boa. Aí vocês vão falar, mas ela é legal só para selar ou para esfumar com as outras. Pra mim a sombra ela tem que aparecer e que eu possa usar ela como sombra e ter uma boa durabilidade, porque a Chocolate Gold da própria marca da Too Faced, essa daqui ela é tanto pigmentada no swatch quanto na pálpebra. Ela ilumina super bem o arco das sobrancelhas, o pontinho lagrimal, e essa daqui até para aparecer aqui no arco das sobrancelhas e no pontinho lagrimal é uma dificuldade, tenho que estar ali insistindo, sabe? Carcando o pincel com a cerda um pouco mais densa, apesar de ser uma sombra mate. Tem outras paletas da Too Faced também que tem essas tonalidades mais clarinhas, sabe? Que elas aparecem com o corretivo ou usando com Prime, elas duram bem. Então isso me deixou um pouquinho chateada, tá certo? Então essa é a minha crítica a respeito dessa sombra. A outra sombra, eu vou falar só Snow porque esse outro nome aqui eu não sei falar mesmo, tá certo? Ela é uma sombra branca com um shift dourado, tá? Um shiftzinho mais dourado e ela é muito bonitinha. Porém, na minha pálpebra, eu sinto que se eu não fizer esse movimento assim, sabe? Diluindo, aquecendo os pigmentos dela, a minha pálpebra fica um pouco texturizada, um pouco enrugada. Então assim, gente, pra mim não é confortável criar várias camadas com ela, porque se eu faço isso, a minha pálpebra fica texturizada. Eu tenho que aplicar ali muito assim, delicadamente, né? Dar uma esticadinha na pálpebra, sabe? Assim, ó, puxar e aplicando ela de levezinho, deixando ela bem fininha, porque se eu fizer uma intensidade, sabe? Muito punk rock, a minha pálpebra vai ficar texturizada. E eu não gosto disso, e eu sou muito franca, tá certo? Então isso me deixou um pouco chateada, porque ela é muito lindinha, sabe? Ela é um tom esbranquiçado com shift dourado, mas é isso, né? A gente não tem tudo que a gente quer, mas é uma bela paleta. Outra coisa que ocorreu, e eu não posso esquecer de falar pra vocês, foi usando a Petal e a Warm Rose com corretivo. Quando eu usei só com corretivo, que foi da própria linha da Too Faced, essas duas sombras basicamente ficaram iguais, sabe? Eu não vi diferença entre uma e outra, ficaram a mesma cor.
E eu fiz isso 3 vezes com o corretivo e ficou exatamente tudo da mesma cor. Não teve profundidade, um tom mais intenso ou um mais aberto. Ficou tudo igual. Aí o que acontece? Aconteceu isso 3 vezes. Aí eu falei, agora eu vou ter que usar com Prime, que foi com o da Urban Decay. Aí sim, eu consegui ver a minha sombra de transição, que foi a Petal. A Warm ali conseguiu dar a sua profundidade. Ficou exatamente como tá aqui no Pan. Mas quando eu usei só com corretivo, que foi até da própria linha, né, que era pra dar certo, não funcionou bem. E eu no meu dia a dia, pra ser sincera, ou eu uso a minha base mesmo ali, sabe, passo minha sombra, ou o próprio corretivo, qualquer corretivo. É assim que eu faço, eu não fico usando Prime não. Prime só nesses casos quando a sombra não funciona, quando a sombra não quer aparecer, o que é real, ou fica tudo só de uma cor. Isso me deixou um pouco chateada. Isso foi a minha experiência, eu tenho uma pálpebra gordinha, ela é complicada. Aqui em Brasília tá muito quente, sabe? E se não grudar na minha pálpebra, gente, é um problema, tá certo? A sombra pode sair com facilidade. E aí quando eu fiz com Prime, aí sim funcionou, elas duraram mais. E eu tô com essa maquiagem aqui, eu tô até usando essas duas aqui, tá? Tô desde meio-dia, tá? Desde meio-dia aí, gente, 1h da tarde. Eu tive que retocar um pouquinho da Petal, porque ela já tava meio gasta, né? Embora que aqui tá muito quente. Mas mesmo assim deixou um pouquinho, digamos que a desejar. Mas ela é uma sombra muito, muito linda, faz muito meu estilo, porque ela é um rosa meio que apessegado. Então aconteceu isso comigo, gente, com a minha pálpebra, aí eu fiquei muito triste, mas graças a Deus que eu dei um Prime da Urban Decay, tá certo? Então essa foi a minha experiência. Tirando isso, ela é super funcionável. As sombras shimmers metálica, principalmente essa daqui, ó, a Golden Light, essa Sparkle Room, essa Shimmer Sand, não sei de que, gente, quando você falar inglês. E essa outra aqui, gente, você tem que aplicar com os dedos, porque senão, gente, com o pincel ele não agarra tanto, sabe, quanto com o dedo, e não mostra tanto a pigmentação real com o pincel. Então a melhor forma mesmo é aplicar com o dedo. Eu gostaria muito que agarrasse diretamente ali com o pincel, até porque a gente tá na pandemia. Mas é assim, como é só eu que tô usando, tá tudo certo. Eu borrifo um alquinho ali, higienizo, deixo um pouquinho aberto, depois fecho, guardo e beleza, né? Morreu Maria Preá. Então gostei muito mesmo, a minha sombra favorita dessa Steam foi a Rose Gold, a Golden Light, mas para você ter essa pigmentação intensa é importante que você aplique com os dedos, tá certo? Senão não vai aparecer tanto. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você tem essa paleta, eu quero saber qual é a tua experiência, qual é a dica que tu me dá, né, gente, também, porque eu aceito dicas também, é super importante, por isso que eu tô aqui fazendo resenha pra gente trocar ideias também, tá certo? Eu aprendo com vocês aprendem comigo, e é isso aí, é uma paleta muito bonita, e vocês vão me perguntar, essa ou a Anastasia Beverly Hills? Gente, eu ainda prefiro a Anastasia Beverly Hills, eu já tenho uma maior intimidade, eu me identifico mais, já tô ali com aquela intimidade toda, sabe? As sombras mates fumam com uma beleza, apesar de esfarelarem mais, mas eu ainda gosto mais dela, tá certo? E esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, bye bye!